Finalmente chegou a hora da gente falar dele, pessoal. O Avel A65 Ion, que tá chamando muita atenção nesse nosso mercado de notebooks gamers, né? A galera tá muito interessada em comprar esse modelo por conta de alguns motivos. Primeiro motivo é o conjunto de hardware dele. Ele tem um i9 12900HX, então já é um i9 de 12ª geração, já chama muita atenção. Tem aqui uma placa de vídeo RTX 4060, mas principalmente o preço desse modelo é bem interessante, né? Na data de gravação de hoje, ele tá custando menos de R$8.000, sem contar que a Avel faz direto promoção, entregando o dobro de RAM, né? Você compra esse notebook com 16 GB de RAM, a Avel te entrega 32 GB com você pagando apenas R$8.000. Caso você não acompanhe muito os valores de notebooks gamers, notebooks com RTX 4060 costumam custar mais ou menos seus R$10.000, que é o caso, inclusive, de um notebook da própria Avel, que nós testamos aqui no canal, o Avel Storm Go. Ele tem ali uma RTX 4060, né, um i7 13700HX e custa R$2.000 mais caro. Então, qual será a pegadinha? Será que talvez por esse modelo ser o modelo da linha Ion, ele é o modelo mais voltado para produtividade, de repente um modelo mais capado? Porque a gente sabe que a linha Storm da Avel são os modelos gamers de verdade, né? A linha Ion, de vez em quando tem um notebook ali ou outro que também é focado no gaming, mas também tem muitos notebooks Ion que são para produtividade. Onde será que o A65 se encaixaria? E bom, é isso que a gente vai descobrir nesse review de hoje. Já vai deixando aí o seu gostei para apoiar nosso tipo de trabalho, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo, esse vídeo completinho, se você olhar aqui embaixo, esse vídeo vai estar segmentadinho certinho, porque a gente compilou um monte de informação para você saber se esse notebook é interessante ou não para você. E já vou avisando, tá? Ele tá com excelente custo-benefício, vocês já vão entender o porquê. E antes de começar o review, queria passar uma dica para vocês, se vocês quiserem comprar esse notebook, qualquer outro notebook, para falar a verdade, qualquer coisa online, porque eu recomendo muito que você utilize a Cuponomia para ganhar cashback nas suas compras a partir de agora. Através da extensão ou do aplicativo da Cuponomia, você consegue ganhar cashback toda vez que você fizer uma compra online. E tipo, não custa nada, é de graça, não tem por que você não usar. A extensão inclusive te diz se tem algum cupom de desconto rolando para você conseguir economizar ali ainda mais. E essa grana que você vai girando com os cashbacks, você pode sacar pro seu banco depois, tá? Ele não fica preso. A Cuponomia já é parceira aqui do canal já faz um tempinho, eu recomendo bastante, e se você ainda não utiliza, comece a utilizar pelo meu link que tá aqui na descrição, que você já começa com R$5 na sua carteira e você me ajuda também, né, dando uma comissãozinha pra gente. Mas claro, né, vamos ver se você realmente vai querer comprar esse notebook. Então, vamos lá, vamos começar pelo básico e vamos falar um pouquinho sobre o seu design e também sobre a sua construção. Aparência aqui, né? Que é bem interessante, mas tem os seus pontos. Antes de mais nada, esse modelo se trata de um projeto da Avel com chassis Tongfeng, tá? E é por isso que ele é bem semelhante a outros modelos que já passaram aqui no quesito visual, pelo menos. E para quem não sabe, Tongfeng é uma fabricante chinesa, podemos falar assim, que constrói ali alguns chassis e algumas marcas brasileiras. As marcas ao redor do mundo, na realidade, pegam esses chassis Tongfeng, fazem um projeto em cima, coloca a tua marca e vende no país, que é o caso que a Avel faz aqui no Brasil, a Navi faz a mesma coisa e ultimamente surgiu também a Superframe pegando alguns projetos da Tongfeng. Mas isso não é uma crítica, tá? Eu gosto muito dos projetos Tongfeng, eu gostei muito da construção desse modelo aqui. Ele é todo de plástico, tá? Você nota que é uma construção um pouquinho mais simples, talvez inclusive esse seja um dos motivos dele ser mais barato do que os seus concorrentes. É plástico até na tampa, mas com um acabamento ali fosco, né? Bem gostoso, não é aquele plástico puro e baratão, não. E diferente do Storm Go, que eu reclamei um pouquinho da construção, por mais que o Storm Go tenha ali uma tampa de metal, eu achei ele no notebook meio solto, né? Você pegava assim, você sentia que ele parecia meio oco. Ele era grosso também, né? E parecia que as coisas não estavam muito bem encaixadas. Aqui não. Você sente que é um notebook mais denso, mais compactado, vamos falar assim. Então, nesse ponto, eu acho que a construção dele é até superior ao seu irmão mais caro. Sem contar que esse Avel A65 é mais fino também do que o Storm Go, né? Esse cara mede 26 milímetros de espessura, ou seja, 2 centímetros e 6 milímetros. O que não é extremamente fino, não. É que no caso do Storm Go, ele media 3 centímetros, né? Aí, no caso, ele era bem grossão. E de peso, estamos bem aqui também. Pesou aí 2,2 kg mais ou menos, tá? Entre 2,2 kg e 2,3 kg, bem leve. Nessa parte de construção, a única coisa que me incomodou é que, bom, ele não abre utilizando uma mão só. E é agora que eu sei que você vai comentar aí que isso aqui é frescura, mas eu me importo com isso.
Enfim, chegamos então aqui ao interior do A65, continua tudo de plástico por aqui, mas novamente com acabamento legal. Temos aqui o teclado padrão Tongfeng, que é igual a todos os notebooks que utilizam esse chassi, então ele é retroiluminado em uma única zona, é RGB, então você pode escolher a cor ou deixar alternando automaticamente, mas não aparece mais de uma cor por vez. A sensação de digitação aqui é mais durinha, eu gosto bastante, né, desse teclado, isso é muito de gosto, o VAP, por exemplo, não gosta tanto. Já é a ABNT, com C cedilha, acentos brasileiros e tudo mais, e é um teclado quase full size. Ou seja, ele tem o teclado numérico na direita, só que sem o Enter do canto direito. Outra observação dos teclados Tongfeng é que você vai reparar que eles não têm aqui a tecla do ponto de interrogação ou barra, tá? Para fazer uma interrogação nesses teclados e até para os notebooks da ASUS é a mesma coisa, você tem que apertar Ctrl Alt W, pode ver que no W tem o símbolozinho de ponto de interrogação, né? Ou se não, Alt GRW, e para fazer a barra é Ctrl Alt Q ou Alt GRQ. Beleza? Apenas essa observação, mas você se acostuma fácil. Outra coisa é que nesse notebook nós temos botões dedicados ali para ligar e desligar o Note e um outro botão para alternar ali entre os modos de performance. Já o touchpad desse modelo, eu confesso que eu não curti, o acabamento é liso, o que eu acho ruim para deslizar o dedo ali, e eu achei ele muito pequeno com relação à carcaça, ele ficou ali com bordas muito grossas. E pois é, hoje em dia a gente se importa com bordas até de touchpad e a gente tá muito nerdola. E aqui eu vou entrar numa polêmica, um exposed na verdade, porque o TC aqui do canal, ele disse que prefere touchpads pequenos assim, cara. Ele falou que para ele atrapalha menos. O que eu acho um absurdo, porque a evolução dos notebooks tem vindo para que os touchpads sejam cada vez maiores, né? Para quem utiliza muito touchpad, normalmente gosta de touchpads maiores, mas em live vou te falar que meio que 50% prefere touchpad assim, pequenininho, com bordas gigantescas, e os outros 50% preferem touchpad grande. Vocês aqui do canal, vocês preferem o quê? Touchpad pequeno ou grande? Comenta aqui embaixo. Enfim, o fato é que provavelmente você vai utilizar um mouse externo, né? Mas se você precisar utilizar esse touchpad, a qualidade não é tão boa. Ele tem só uma função legal que tem uma bolinha branca no canto dele, que se você clica 3 vezes, né? Você encosta ali 3 vezes, ele bloqueia por completo o touchpad, o que faz com que ele não te atrapalhe caso você esbarre nele sem querer. E bom, pessoal, até aqui eu acho que tá tudo dentro da normalidade. É um notebook Tongfeng, né? Então ele vai ser um pouquinho mais fino do que os seus concorrentes, mais leve, mais sóbrio também, para quem vai utilizar ele num ambiente um pouquinho mais sério. Agora, um ponto onde esse Ion surpreende, inclusive é aí onde ele mostra que ele é um notebook gamer e não um notebook para produtividade, é quando a gente fala da tela desse cara, que é uma tela muito boa. Meus amigos, esse Note aqui usa a mesma tela do Avel Storm Go. Ou seja, é uma tela de 16 polegadas, Quad HD, de 240 Hz, simplesmente o que é insano. E além disso, a qualidade do painel em si é ótima, são 500 nits de brilho e cobre 100% do sRGB, ou seja, ótimas cores também. Para essa tela ficar perfeita, ficou faltando só cobrir 100% do DCI-P3, né, que são um pouquinho mais de cores, e também ter compatibilidade com G-Sync, aí isso ele realmente fica devendo. Mas entre todas as telas que nós já testamos aqui no canal, as telas IPS no caso, né, ele tá com certeza entre o top 3. Perdendo para a tela do Helios ou do Triton, né, que é uma tela muito boa, já com G-Sync, DCI-P3, e perdendo talvez para a tela do Alienware também. Mas aí algumas pessoas vão até preferir a tela dele, tá? Porque tem mais brilho. Enfim, é uma tela muito brilhante e as cores são muito bonitas, tanto para você jogar, trampar com imagens ou simplesmente curtir um filme. O problema é que talvez você não consiga assistir o filme até o final, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Vamos agora falar sobre a conectividade desse notebook, para caso você queira montar um setup aí, né, conectar mouse, teclado, headset e tudo mais, o que ele tem de conexões? Bom, do lado direito nós temos aqui duas portas USB 3.2 azuisinhas, tá? Sendo que uma delas é Gen 2, outra é Gen 1, e tem um slot para cartão SD. Muito obrigado, Avel, por sempre lembrar de nós videomakers, ou fotógrafos no caso, né, que utiliza bastante essa entrada. Do lado esquerdo nós temos aqui uma USB 2.0, e sim, é meio antiga, né? E duas entradas P2, um para fone e outro para microfone. Isso é meio comum, tá? Em chassis Tongfeng, dele utilizar essas entradas P2 separadas. Eu não sei muito porque, eu prefiro o P3 Combo, né, que é uma entrada só que já passa fone e microfone, mas PCs de mesa, desktops costumam fazer também dessa mesma forma, ter duas entradas separadas. É estranho em notebook ter as entradas separadas, mas também
nada que atrapalhe muito o uso. Vamos então para as conexões traseiras. Ó, aqui atrás nós temos a entrada para fonte de energia, uma entrada RJ45 para conexão via cabo, uma HDMI 2.1 e uma USB-C que não tem símbolo nenhum impresso ali, mas já é uma USB-C Thunderbolt 4. Inclusive compatível com saída de vídeo, você pode conectar monitores externos nessa USB-C, mas infelizmente ela não é compatível com carregamento, pelo menos não foi compatível com o nosso Power Bank da Baseus e nem com o nosso carregador que nós temos também de 100 watts, tá? Ambos são compatíveis com o protocolo PD, Power Delivery, mas o Avel A65 não suportou. Vale a pena mencionar também que a fonte desse Avel aqui é uma FSP de 230 watts, que vários outros notebooks aí com chassi Tongfeng usam também. Eu tenho uma coleção de fontes dessa aqui, ó, exatamente essa aqui. Ó, só aqui eu tenho a fonte do Nave Lunar, tem aqui a fonte do Nave Estelar e agora a fonte do A65, elas são todas iguais. Idênticas, como você pode notar, porque são as fontes utilizadas por chassis Tongfeng. E essa fonte deu conta do recado, nós testamos em live, ficamos 4 horas ao vivo, né, testando esse notebook, estressando, ele não descarregou e também não chegou a acontecer com o VAP testando durante a semana. Então, sobre a quantidade de conexões desse A65, podemos dizer que ele segue o padrão do mercado na questão quantidade. O único ponto negativo é que, bom, a USB é 2.0 e a USB-C não é compatível com carregamento. Mas também temos uma boa notícia com relação a elas, porque todas as saídas de vídeo desse Note, ou seja, HDMI e a USB-C, estão ligadas na placa de vídeo dedicada, tá? Então, se você for utilizar um monitor externo, você pode utilizar ele tanto na HDMI quanto na USB-C aqui, que você não vai sofrer gargalo da sua placa de vídeo integrada. Esse Note tem também alto-falantes embutidos, inclusive com adesivo da Nahimic, exaltando isso, mas já vou avisando para não criar muita expectativa, porque o som dele é bem básico. O volume é ok, mas a qualidade é padrão. Assim como a webcam, que é apenas HD a 30 fps, tá? E vocês estão me ouvindo através do microfone integrado do próprio notebook, para caso você vá utilizar em reuniões, aula online, esse tipo de coisa. Agora, mais um argumento para a gente falar que o A65 Ion é um modelo gamer e não um modelo focado para produtividade é quando a gente fala de bateria. Primeiro, que ele tem uma bateria minúscula de 46 watts-hora, é muito pouco. Olha só o tamanho da bateria e o espaço livre da carcaça desse notebook quando você desmonta ele. E mais, ele tem um i9 12900HX, que é tipo um V8 dos notebooks, gasta muita energia. Tanto que esse notebook durou 96 minutos no nosso teste de bateria, é o recorde negativo aqui desse teste. Isso dá 1 hora e 30 minutos fora da tomada, pessoal. Foi o pior resultado que nós já tivemos embaixo aí do Avel Storm Go, inclusive. E assim, a gente testou ele no modo econômico, né, no modo Office, diminuímos a taxa de atualização da tela para 60 Hz, para não ser isso o problema, né, e o brilho da tela na metade, tá? E outra coisa, o nosso teste consiste em deixar um vídeo no YouTube rodando até ele se desligar, né? Na prática, com você usando o Note para outras coisas, né, exigindo um pouquinho mais de performance dele, ele vai durar menos do que 1 hora e meia. É bem capaz que ele dure menos de 1 hora na tua mão, e para quem vai utilizar ele para trabalhar, isso é muito pouco. E já te adianto que esse aqui é o principal ponto negativo do Avel A65 Ion. Ele é extremamente dependente de tomadas, então só compre ele caso você esteja de acordo com isso. Se você precisa utilizar um notebook fora da tomada por longos períodos, não é esse notebook aqui que vai te satisfazer, porque a bateria é bem pouca. Mas vocês sugeriram em live uma coisa e eu resolvi fazer um teste, né? Eu peguei a bateria de outro notebook que eu tinha por aqui, também com chassi Tongfeng, que no caso foi o Nave Supernova. É uma bateria maior, de 60 watts-hora, e sim, deu para fazer o transplante, tá? Tanto as entradas ali dos parafusos até os cabos ficam nas posições perfeitas, posições corretas. Então dá sim para você trocar a bateria do A65 Ion se você quiser. Agora, onde que você vai encontrar essas baterias? Aí são outros 500, tá? Porque eu peguei a bateria de um notebook que eu já tinha aqui, que também tem chassi Tongfeng. Talvez seja papo de você procurar baterias Tongfeng aí para fazer a substituição caso você queira, porque espaço lá dentro tem, tá livre, né? É um espaço basicamente inutilizado. E já que começamos a falar um pouquinho de hardware, vamos lá então para a sopa de letrinhas e falar de coisas um pouquinho mais técnicas. Vamos começar pela memória RAM, porque o VAP descobriu uma particularidade bem interessante
nesse modelo aqui. Esse Note veio com dois pentes da Adata, cada um de 8 GB, né, totalizando 16 GB em Dual Channel, e que suportariam até 5.600 MHz de frequência, o que é um ponto muito positivo. A Avel tá de parabéns aí, mandando memórias com frequências altas, né, mesmo que o notebook em si não suporte, porque o i9 12900HX só suporta até 4.800 MHz, então por padrão, você fica preso nessa frequência mais baixa, por mais que a memória vá até 5.600. Mas é aí que entra uma função que o VAP descobriu no software da Avel. Lá na parte de performance, se você habilitar o modo customizado, depois ir nas configurações SPC, habilitar o modo de super desempenho, você pode habilitar então o overclocking de memória. Você vai desbloquear na BIOS a possibilidade de mexer no clock da memória manualmente, né? E aí o VAP simplesmente alterou a frequência da memória, que estava como 48, ou seja, 4.800 MHz, para 56, ou seja, 5.600 MHz, o que seria a frequência nativa da memória que veio. E adivinhem só, o notebook aceitou e rodou as memórias a 5.600 MHz tranquilamente. Até agora não teve nenhum sinal de instabilidade. E o melhor, você pode voltar lá no menu da Avel e sair do modo customizado, sei lá, trocar para o modo turbo, porque a alteração da memória fica fixa, mesmo alternando depois entre os modos de performance. Eu sei, é um trampinho para você fazer isso, mas muito legal que tem essa possibilidade, né? E aí talvez você me pergunte, tá, tem alguma diferença fazer isso? E sendo bem sincero, na maior parte dos casos você não vai notar muita coisa, mas de vez em quando você nota sim alguns ganhos. Testamos, por exemplo, no Rainbow Six Siege, né, e com as memórias originais ele pegou 372 FPS, já configurando para 5.600 MHz ele sobe para 445 FPS. Um ganho de 20%, só para você ter uma noção. Claro, esse ganho não vai acontecer sempre, tá? É só nos jogos e aplicações mais leves e mais sensíveis à frequência de memória RAM, o que não costuma ser muito comum. Já sobre SSD desse Note, ele veio com 512 GB de fábrica, já Gen 4 com boas velocidades e tem um segundo slot para caso você queira fazer upgrade e ter mais espaço. Vale a pena lembrar que esse notebook só suporta SSDs do tamanho tradicional, 2280. Agora, um dos pontos que mais chamou a atenção nesse modelo é o processador dele, né? O i9 12900HX. Primeiro porque é um i9, todo mundo quer ter um i9, e segundo porque é HX, né? 12ª geração ainda, eu não tinha visto ainda 12ª HX aqui no Brasil. E bom, ele tem 16 núcleos e 24 threads, exatamente a mesma quantia do i7 de 13ª, né? O 13700HX, tanto que sim, eles meio que empatam em performance. Pode ver que primeiro, nos nossos testes, esse i9, ele não tá muito melhor do que alguns i7 12700H que nós testamos por aqui. E segundo que ficamos ainda um pouco atrás dos i7 13700HX, por mais que sejam, né, de 13ª geração, ainda são i7, e perdendo bastante ali pro Helios 16, que tá bem tunadinho ali no caso. Isso provavelmente acontece porque o A65 não consegue liberar todo o power desse i9, porque senão ele iria fritar, ia esquentar muito. Tanto que o consumo máximo rodando o Cinebench foi de 135 watts e mantendo a média de 99 watts mais ou menos, sendo que nas especificações desse 9 ele poderia chegar até 157 watts de máxima. Então o CPU aqui sim tá muito forte, mas ainda assim abaixo dos i7 13700HX, pelo menos nesse modelo aqui, tá mais parecido com o i7 13700H. Principalmente no single core. Claro, tudo isso nos testes sintéticos, né? Porque em jogos o consumo dele cai bastante ali para dividir energia com a placa de vídeo, ficando em torno ali dos seus 50 a 60 watts de consumo e com uma temperatura média de 85 graus. Dá para notar inclusive aqui que a Avel configurou para esse Note não passar muito dos seus 85 graus, porque esse 9 chegaria aos seus 5 GHz, mas por exemplo, no Cyberpunk ele se mantém a uns 3.500, 3.600 MHz, justamente para não esquentar tanto. Por um lado é bom, porque você não precisa se preocupar com a temperatura do processador, ele sempre vai ficar limitado a 85 graus, né? Ele já vem meio que pré-configurado para isso. Por outro lado, talvez se o sistema de arrefecimento fosse melhor nesse modelo, ele pegaria um pouquinho mais de performance, porque o processador poderia trabalhar um pouquinho mais solto. Tá, mas e a RTX 4060? Porque o meu grande medo é nela, né? Eu tava com medo de comprar ela e perceber que de repente pegamos notebook com uma placa de vídeo capada, igual aconteceu, por exemplo, no Avel A70 Ion. Mas relaxem, pessoal, estamos falando de uma RTX 4060 Full Power com 140 watts de consumo total, igual todas as outras, tá? Ela não tá capada, pelo contrário, rodando jogos ali, me parece até que ela tá consumindo mais do que deveria. A maioria das 4060 consome de 100 a 110 watts de consumo, essa aqui chega aos 130 watts de vez em quando.
Inclusive, isso está fazendo ela esquentar bastante, batendo ali fácil os seus 86 graus, que é o limite da placa de vídeo, ou seja, quando ela bate 86 graus, ela sofre throttling e perde um pouco de frequência para perder um pouco de temperatura também. Fica tranquilo, tá? Isso não é arriscado, não significa que tua placa de vídeo vai queimar em algum momento, mas é a mesma coisa do processador. Se o sistema de arrefecimento aqui fosse melhor, talvez a placa de vídeo conseguisse trabalhar de forma mais folgada, atingindo clocks mais altos e te entregando talvez um pouco mais de performance. Nos testes sintéticos, ela se saiu exatamente o que a gente espera de uma 4060, completamente dentro da média, não decepciona e nem surpreende nesse ponto. E eu sei, vocês querem saber como é que esse notebook se saiu em jogos, né? Antes disso, vamos só falar sobre alguns recursos que esse notebook tem ou que deixou de ter. Por exemplo, ele tem aqui 3 modos de performance, sendo que a gente testou tudo no modo turbo basicamente, porque esse notebook não fica muito barulhento no modo turbo, é completamente viável de se utilizar. E como eu mostrei na parte da memória RAM, você pode criar um modo de performance personalizado para você também, se você quiser. Aí você pode mexer nas configurações de consumo dos componentes, né? Dá para você fazer a festa se você for mais nerdola. Apesar de que a gente já fez alguns testes e o modo turbo costuma ser melhor do que o modo personalizado, mesmo você pegando todas as barrinhas, puxando tudo para a direita, não fica melhor do que o modo turbo. Outra coisa, esse notebook tem um recurso chamado Mux Switch, para você conseguir desabilitar a placa de vídeo integrada dele, evitando o gargalo dela. E aí você garante um pouquinho mais de desempenho. A custa, claro, de você perder bastante autonomia de bateria, porque você vai começar a utilizar a RTX 4060 para tudo, inclusive para ler um documento no Word, né? Então manter a integrada ligada, por mais que cause um pouquinho de gargalo em jogos, faz com que o notebook dure mais fora da tomada. E o nosso teste de bateria foi com a integrada ligada. Imagina se você desligar a integrada, esse notebook vai durar 20 minutos fora da tomada. E é uma pena que ele não tenha o Advanced Optimus, né, que é uma evolução do Mux Switch. O Advanced Optimus consegue alternar entre as placas de vídeo de forma automática, sem você ter trabalho nenhum, sem você ter que ir lá no menu desabilitar manualmente, sem ter que reiniciar o notebook, esse tipo de coisa. Alguns dos seus concorrentes já possuem esse recurso, o A65 fica devendo nesse ponto. Tá, mas e aí? Esse notebook é bom mesmo para jogar? Porque ele tem um irmão mais caro, né, que é o Avel Storm Go, que custa R$2.000 a mais. Será que custando R$2.000 a menos, ele consegue chegar na versão mais cara da própria marca? E pessoal, sim, ele pegou exatamente a performance que a gente espera de uma 4060 nos jogos, ficando pouca coisa atrás do Storm Go, papo de 2 a 3 FPS atrás só. Mas, por exemplo, em todos os testes, ele se saiu melhor que o Strix G16, que custa bem mais caro. Então assim, esse notebook aqui pode até não entregar uma construção refinada, recursos diferenciados, nem uma bateria decente ali no caso, mas em performance ele tá entregando exatamente a mesma coisa que os seus concorrentes que custam R$2.000 mais caro. Por exemplo, rodamos nele aqui um Cyberpunk 2077 no Ultra e em Quad HD, mantendo aí os seus 76 frames por segundo, usando o DLSS qualidade Frame Generation da Nvidia. Um Starfield, que é um jogo bem pesado, né, mas agora tem um Frame Generation também, rodou a 69 FPS em Quad HD no alto, usando o DLSS qualidade e também o Frame Generation. Um The Last of Us, caso você queira um jogo mais de história aí, ó, você vai rodar em Quad HD no alto, também com DLSS qualidade, a gente usou DLSS basicamente todos os jogos, tá? Mantendo 59 FPS de média. Um Spider-Man Remastered, que inclusive nesse jogo rodamos acima de 100 FPS no muito alto e em Quad HD, tá? Usando ali DLSS e Frame Generation, óbvio, né? Mas aqui nesse jogo dava até para arriscar um 4K. E se você quiser ir atrás de pau, temos aqui o Pau World, que nem tá tão leve assim não, tá? E rodou no máximo em Quad HD nesse Note a 66 frames por segundo sem precisar utilizar o DLSS. Por fim, se você for do competitivo, testamos um CS2 no baixo em Full HD, sem usar o FSR para não ficar muito feio, mantivemos uma média de 258 FPS, graças à memória de 5.600 MHz, porque aqui é um exemplo onde a memória fez bastante diferença. Usando as memórias originais, né, a 4.800 MHz, a média foi de 239 FPS, então vale a pena você fazer aquele procedimento para aumentar a frequência delas. E jogando, a carcaça em si não esquenta muito ali no WASD, onde a sua mão esquerda fica apoiada, tá? Mas no centro para a direita ele esquenta bastante, ali na região do J, K, L mais ou menos. Se você tiver que ficar utilizando muito essas teclas, você vai se incomodar com a temperatura porque ele é bem quentinho nessa região. Já de barulho, mesmo no modo turbo, ele pega só 53 decibéis, o que é bem silencioso para a média de notebooks gamers que passam por aqui.
Então, beleza, pessoal. No final das contas, qual que é a pegadinha do Avel A651? Ele realmente é um notebook com excelente custo-benefício? E, pessoal, a boa notícia é que a economia desse notebook não impactou na performance dele, tá? Falando de desempenho, ele tá entregando o que a gente espera de um notebook com uma 4060. Talvez eu esperasse um pouquinho mais do i9 12900HX, apesar de que pelo preço ele já tá entregando bastante, né? Tá equiparado aí ao i7 13700H, que também fica nos seus R$9.000 mais ou menos. No caso, né, tô comparando com o i7 do Legion. Mas sim, você vai notar algumas economias, tá? Por exemplo, como eu falei, a dobradiça dele, ó, ele não é muito bom não, né? Você não vai conseguir abrir ele com uma mão só. Ele é todo de plástico, não tem alguns recursos como sensor em infravermelho, que o StormGo já possui, não tem G-Sync, que alguns outros concorrentes vão possuir, e principalmente economizaram muito na bateria desse Note, tá? Eu acho que o único grande impeditivo para você não vir para esse notebook é bateria. Se você precisa usar o notebook fora da tomada, não compra o Avel A651, você vai se arrepender. Se por acaso isso não importa muito para você, você sempre tem uma tomada por perto, né? Você precisa de um Note, mas não necessariamente precisa utilizar ele na bateria, aí sim esse A65 começa a ficar muito interessante, porque ele é o modelo mais barato. Ele custa R$2.000 a menos do que vários notebooks que tem uma 4060 e entrega exatamente a mesma performance. Se você conseguir pegar esse A65 nas promoções que a Avel faz, que ela oferece o dobro de memória RAM, aí vale muito a pena porque você compra ele com 16 GB e a Avel te entrega com 32, né? Quando eu comprei não tinha essa promoção ainda, então o meu tá com 16, mas a Avel tá fazendo essa promoção toda semana, então fica de olho. E uma das formas para você saber se esse notebook tá em promoção ou não é acompanhando o nosso site benchpromos.com. Porque a gente avisa por lá se o preço dele baixar ou se rolar alguma coisa, né? Como por exemplo o dobro de RAM. E se preferir, nós temos também os nossos grupos no Telegram, no Discord. Os links todos estão aí na descrição. Enfim, pessoal, esse vídeo deu trabalho, viu? Comenta aí o que vocês acharam desse notebook. Caso vocês queiram ver mais testes dele, né? De repente um conteúdo ao vivo, nós fizemos uma live testando ele, onde talvez você consiga ver mais como é que é a experiência de uso na prática. Fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu gostei e vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!